É isso, queremos que ano novo seja sinônimo de vida nova. E isso só depende de você, depende de cada um. Por isso, hoje nós estreamos um quadro especial para te incentivar mesmo a correr atrás dos seus desejos. Vamos começar a entender como novos hábitos são aceitos por nosso organismo. E quem vai nos ajudar nessa missão é a Bruna de Mantas, que é neurocientista comportamental. Seja bem-vinda, Bruna. É um prazer estar aqui de novo, Pamela. É uma alegria recebê-la, porque o começo do ano ele carrega realmente essa lista de desejos. Parece que iniciar um novo ciclo nos renova e nos motiva a tirar sonhos do papel. Mas muitas vezes, depois de algumas semanas, eles seguem no papel e lá ficam. E a gente não consegue colocar o sonho em prática. É verdade. Por que isso acontece? É difícil ganhar um novo hábito? Puxa, é muito difícil, é muito mais difícil do que a gente imagina que seja. Porque, pensa comigo, né? O que é um hábito? Um hábito é, na verdade, um comportamento que você repetiu tanto que seu cérebro, que é um grande otimizador de energia, falou: deixa eu deixar esse comportamento fácil, acessível para minha humana, porque ela vai usar ele sempre. Isso é um hábito. Então, o que as pessoas não conseguem muitas vezes entender? Que antes de um novo hábito, vem um novo comportamento repetido muitas vezes. Então, não é que a preguiça é algo físico, ela também é algo mental? É, com certeza, porque assim, o corpo não quer gastar energia, o cérebro fala: ai não, eu tô aqui habituada a fazer isso, já sei operar, não vou tentar algo novo não. Tem muito isso. Esse é um dos fatores principais da dificuldade que a gente tem de mudar hábitos. Mas outro muitas vezes quando a gente está tentando mudar um novo hábito, implementar um novo comportamento, e a gente faz esse comportamento, faz por 3 semanas, vai lá, se empenha, faz, e desiste porque ficou muito difícil, porque a gente vai muito na intensidade e não na consistência, o nosso cérebro começa a criar o quê? Uma resistência, porque ele fala assim: toda vez a minha humana vem com essa história, coloca um monte de energia nessa mudança e no final ela desiste. Então, já que ela vai desistir, melhor eu fazer ela ficar aqui no lugarzinho dela, porque pra que a gente vai gastar energia à toa? Então, o nosso cérebro, que é muito espertinho, muito safadinho, e é você, sabe exatamente o que te dizer, quando você propõe uma mudança que é muito intensa, que é muito diferente do que você tem hoje na sua rotina, ele te dá o quê? Preguiça. Porque ele não quer se incentivar a fazer uma coisa que vai gastar energia, sendo que daqui a pouquinho você vai desistir dessa coisa como você sempre faz. E aí chegamos na primeira caixinha que tá aqui na mesa, que é a repetição. Então, o cérebro precisa de repetição para entender que esse novo hábito é algo que nós iremos absorver e colocar em prática. Eu falo que assim, se tem uma coisa que determina se uma coisa vai virar um hábito, um comportamento vai virar um hábito ou não, é consistência. E aí você fala pra mim: quantos dias eu preciso repetir um comportamento para ele virar um hábito? Gente, não existe o tempo calendário para um organismo biológico. É a mesma coisa que você falar: meu coração todas as terças-feiras vai bater mais devagar. Você não tem esse tipo de controle, né? Essas coisas não se conversam. Mas eu falaria para você que você precisa repetir tempo suficiente para aquilo se tornar parte de quem você é, parte da sua rotina. Se você quiser um número, eu falo 80% dos seus dias. Então, de 365 dias de 2025, que já passaram alguns, você vai ter que repetir 290 vezes, pelo menos. Nossa, é quase o ano todo repetindo. É, por isso. Não é simples. Por isso que a gente não consegue mudar um hábito. Porque a gente tenta com muita intensidade, né? Quando a gente vai no muito intenso, difícil, e a gente tenta implementar esse novo hábito no tudo ou nada, né? Que a gente vai falar também, a gente não consegue manter a consistência que a gente precisa. Então, intenção é diferente de ação, que é a nossa segunda caixinha. Eu não tenho só que querer, eu tenho que fazer. Eu sempre brinco, eu falo: gente, querer não é poder, fazer é poder. Né? Então, enquanto você não pratica o novo comportamento, enquanto você fica pensando, ficando ansiosa, ruminando, ou tentando, ou planejando, enquanto você faz essas coisas, seu cérebro te apoia pra caramba.
Porque enquanto não se torna uma ação, não tem um gasto energético significativo. Então, todas as vezes que você oferecer para o seu cérebro a opção de querer, tentar, pensar, planejar, ele vai falar, vai que vai. Por isso que ele se empolga no começo do ano. Quando a gente escreve no papel, deseja, emana essa energia, ele acha divertido, porque ele não tá gastando energia. É essa palavra. Olha só. Ele é safadinho, ele acha divertidíssimo que você tá ali planejando. Ele fala, vai aí, humana, planeja à vontade, tamo junto. Mas aí na hora que você começar a fazer, aí ele cria resistência. E isso acontece também porque muitas vezes nós colocamos metas muito complexas. A gente quer realmente sair do 0 para o 90. Não entendendo que tem o 10, o 20, o 30. Vale começar pelo fácil, que é a terceira caixinha? Com certeza. Eu tenho um mantra que eu sempre repito, que eu sou neurocientista comportamental, que trabalho com mudança de comportamento. Tem um mantra para quem quer mudar comportamento para sempre. Que é esse aqui, ó, gente. Fácil, pouco, pequeno, devagar, para poder fazer sempre. Porque acontece, como eu falei, o principal fator de formação de hábito é repetição, consistência, fazer sempre. Se é difícil, intenso, muito, a gente só faz quando dá. E quando dá, não forma hábito. Porque é muito mais importante você fazer esse novo comportamento com frequência do que com intensidade. O sempre é o mais importante. Então, o que é mais fácil de fazer sempre? É mais fácil de fazer sempre o que cabe na sua rotina, o que não muda muito a sua vida, o que você consegue fazer mesmo quando você está de mau humor, mesmo quando está chovendo, mesmo quando está frio, mesmo quando você brigou com seu marido, mesmo quando o cachorro, mesmo quando o filho... Isso que você precisa focar. Por isso que quanto mais fácil, quanto menor e melhor, mais intensidade você vai ter na frequência, que é o mais importante. E mudar também essas metas de acordo com a sua realidade. Eu tenho um relato pessoal. Eu ia à academia 5 vezes por semana, antes de ter o Bento. Depois que eu tive o Bento, eu não tenho mais tempo para isso. E aí, por muitos meses, eu ficava no mínimo 3 vezes. E aí, eu não ia na segunda-feira, eu já pensava, não vou conseguir concluir as 3 vezes e eu desistia. Eu diminuí essa meta para 2 vezes por semana e eu tô conseguindo fazer. É isso, então, é gente. se adequar também um pouco à realidade. É o possível. É o possível, é o que cabe. E assim, por exemplo, um exemplo, vamos pegar. Quero correr meia maratona, correr 20 quilômetros. Não começa correndo. Começa fazendo 10 polichinelos na sua casa. Sabe por quê? Porque, pensa bem, 10 polichinelos, não tem um dia que você não vai conseguir fazer. Você levanta qualquer hora, você vai no banheiro, você sai do banho com 10 polichinelos. Sobe a escada ao invés de pegar o elevador. Qualquer coisa assim. Meta simples, né? Então, o que acontece é que, à medida que você se propõe a fazer... Porque lembra que a gente está falando de um mecanismo biológico que funciona com esforço-recompensa, esforço-recompensa. Quando você se propõe a fazer alguma coisa e você faz... Ou seja, quando você fala, vou fazer 10 polichinelos por dia e você cumpre, a próxima vez que você falar, cérebro, agora ao invés de fazer 10 polichinelos, vamos correr 10 minutinhos na esteira ou 20 minutinhos? Ele fala, vamos, porque você cumpriu com o que você se comprometeu a fazer. Você não fez ele gastar energia à toa. E esse compromisso traz alegria e traz esse combustível para o cérebro me oferecer... motivação e incentivo para que eu torne esse desejo um hábito. Motivação é exatamente o que a palavra fala, é motivo para ação. Precisa ter ação. Cérebros, eles não se motivam no nada, no ar, gente. Eles precisam do acontecimento para poder ter a recompensa. Você falou que para criar um hábito eu preciso então de 80% dos dias de um ano. Mas há muitas matérias circulando na internet que falam sobre os 21 dias. Que se você repetir algo por 21 dias, esse algo se torna um hábito. Isso é verdade ou não? Com certeza não.
Não é? Não, não é, porque assim, o hábito, ele depende da complexidade do comportamento que você está propondo, quão diferente esse comportamento é do que você faz hoje em dia. Então, por exemplo, se você come nenhum vegetal e você quer se tornar uma pessoa que come muitos vegetais, em 21 dias você não vai se tornar essa pessoa. Em 21 dias, no máximo, você vai ter colocado tomate e alface no seu prato, gente. Então, o negócio é, ao invés de você colocar um tempo fixo, pense em como você torna esse comportamento que você quer que se torne um hábito fácil, pouco, pequeno, devagar, para você fazer sempre. Não são 21 dias, porque se depois de 21 dias você voltar para o seu hábito anterior, tudo desmorona. Você volta para estaca zero, gente. Não adianta você repetir só 21 dias. E qual a diferença? Por exemplo, se você está falando de um hábito, que normalmente quando a gente quer mudar um hábito, principalmente nossas promessas de ano novo, são hábitos voltados para a nossa saúde, são coisas que vão mudar alguma coisa como a gente faz o tempo inteiro, todos os dias. Então, eu quero implementar uma atividade física, eu quero parar de procrastinar, eu quero emagrecer. São todos comportamentos complexos, são muitos comportamentos em um. Então, em 21 dias, você vai conseguir fazer muito pouco em relação a isso. E toda vez que, de novo, se você se propõe a fazer 21 dias de alguma coisa e depois para, seu cérebro olha pra você e fala: ah, não, mana, não vamos fazer isso de novo, porque isso aqui, esse esforço todo que você fez eu gastar, porque força de vontade, disciplina, autocontrole são tarefas caras para um cérebro. O cérebro só vai te dar isso se ele tiver certeza que isso vai ser bem utilizado. A gente fala que o músculo tem memória. Quando a gente deixa a atividade física e retorna, há uma memória. O cérebro, comparando com o músculo, também tem essa memória de um hábito ou não? Pro bom e pro ruim. Eu sempre brinco assim, existe uma grande diferença, por exemplo, porque um atleta tem tanta facilidade de implementar novos hábitos. Porque o atleta, quando ficou ruim, quando deu errado, quando ele fracassou, ele fez o quê? Vou de novo. Vou de novo. Então, esse cérebro, ele é persistente na consistência. Então, quando você chega na idade adulta, você já deixou de ser atleta, você foi atleta na sua adolescência, você tem um cérebro treinadinho para mudar de hábitos. Mas a gente aqui, todo mundo, o que a gente fez? A gente, quando ficou difícil, a gente desistiu. Quando a gente queria fazer aula de guitarra, aí a gente descobriu que tinha que fazer 180 aulas para conseguir tocar alguma coisa, a gente parou na 60. É o tudo ou nada, né? São os extremos, que é o que a gente precisa fugir. Evitar. Exatamente. E aí encerramos aqui com a caixinha da personalidade. O que ela quer trazer pra gente? É porque eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam, tem algum jeito da gente ser mais eficiente, fluir melhor com o nosso cérebro quando a gente está propondo uma mudança de comportamento? E um dos jeitos muito pouco explorados aqui é a gente fluir com a nossa personalidade. A personalidade, ela é uma ciência, né? A ciência da personalidade. E ela vai falar quais comportamentos são fáceis ou difíceis para você. Então, tem personalidades para quem a disciplina é algo fácil. Alguém que gosta de fazer listinha, que gosta de ticar, gosta de mensurar, aquelas pessoas que gostam de pesar a comida antes de comer. E tem gente que não. Quando você não tem, por exemplo, o traço da autodisciplina como algo alto na sua personalidade, estratégias que precisam de disciplina para implementar um novo comportamento não são úteis para você. E outro traço, por exemplo, é o traço da agradabilidade. São pessoas que gostam muito de cooperar, de estar em equipe, de estar junto. Então, muito mais fácil para essa pessoa é ela buscar esse novo hábito, pessoas que fazem esse hábito que ela quer adquirir e se juntar a esse grupo, do que tentar via disciplina. Então, é interessante a gente começar a entender como a gente faz as coisas e parar de adotar o que funciona para os outros, porque tudo nessa vida, nossos cérebros são individuais, gente. Cérebros são pessoais, então adotar estratégias que funcionaram para amiguinho pode ser uma furada para você. Não, isso que você falou é muito interessante, porque às vezes, então, nós podemos confundir o não conseguir conquistar um hábito com traços da personalidade. Exatamente. Eu não consigo porque eu não sou organizada. Isso. A falta de organização é da minha personalidade. Isso. Então eu tenho que mudar a estratégia. Porque mudar a personalidade é possível ou não? Muito difícil. É mais difícil do que criar um hábito. Muito mais.
Essa é a parte brilhante. Se você consegue entender sua personalidade e fluir com ela, não contra ela, a sua implementação de comportamentos novos vai ser muito mais fácil. E se eu iniciei, então, esse início do novo hábito, eu comecei a implantar ele hoje, quarta-feira, porque não precisa ser na segunda. Não. Pro cérebro, tanto faz. Comecei hoje. E aí eu fui bem 1 semana, 2 semanas, e na terceira semana eu falhei. Qual é a dica que você dá? Gente, muito importante na falha. Entendam uma coisa, cérebros, nesse sentido, eles são binários. A gente tem 2 sistemas, simpático e parasimpático. Quando a gente falha e a gente usa a autocrítica, a rigidez, o controle, o estresse, nosso cérebro faz o quê? Entra no modo ameaça, que é o modo cortisol. O modo do cortisol, ele é o modo do automático, porque o cérebro vai direcionar a energia para a ameaça. Então, o novo hábito perde prioridade. Então, você tá ali, caiu do cavalo do novo comportamento, tentando voltar para a cela. Na rigidez, você tá indo contra o sistema biológico e não a favor. Qual o melhor jeito? Autoamor, gente, amor próprio. Por quê? Quando você olha para a falha que vai acontecer, não existe mudança de comportamento linear, gente. Não existe nenhum super-humano que se propõe a fazer alguma coisa e faz todos os dias na mesma... Não existe isso. Então, a falha vai acontecer. Quanto mais você puder acolher isso como parte do processo, olhar para aquilo e falar assim, puxa, por que eu não consegui fazer hoje? Será que eu dormi bem essa noite? Será que eu tô bem comigo mesmo? Será que eu me alimentei direito? Será que eu tomei água suficiente? E você corrigir a rota com carinho por você, generosidade, gentileza, muito mais fácil de você seguir no seu processo, na sua jornada, lembrando que são muitos dias para você repetir. Obviamente, vão ter muitos deles em que você não vai conseguir fazer nem metade e tá tudo bem. Que a jornada seja leve, né? Exato. Que 2025 seja leve. Bruna maravilhosa, você encontra mais sobre ela no @bruna.demantas.